Quando eu era bebê, praticamente recém-nascido, minha mãe me contou que um dia, ao chegar em casa com minha irmã, uma senhora apareceu no portão. Era bem velha, cabelos brancos, pele enrugada como papel. Pediu para ver os bebês e minha mãe, sem maldade, deixou. A mulher olhou para mim e para minha irmã, nós somos gêmeos, e então disse algo que minha mãe jamais esqueceu. Nossa, que belezinha esse casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, né? Minha mãe enlouqueceu, xingou, expulsou a mulher dali. Disse que era superstição boba de gente mais velha, que talvez antigamente fosse comum um dos gêmeos morrer cedo, mas nada aconteceu. O tempo passou, crescemos, esquecemos. Anos depois, já morando em outra casa, eu devia ter uns 9, talvez 10 anos. Era um sábado. Eu estava no pátio jogando bola esperando o almoço. Minha mãe estava na cozinha. Foi quando ela apareceu de novo. A mesma velha. Não é que vingaram mesmo os dois bebês? Que coisa! Sem dizer mais nada, ela deu meia volta. Passou pelo corredor externo. Passou por mim no pátio. Abriu o portão e sumiu rua fora. Minha mãe veio correndo. Por que você deixou aquela mulher entrar em casa? Eu só respondi. Ela não passou por mim. E eu juro, eu teria visto. Para chegar à cozinha, ela tinha que ter passado por mim. E não passou. Nunca mais vimos aquela velha. Mas às vezes, eu fico pensando se ela algum dia foi de verdade. Tiveram algumas coisas que vi na infância que até hoje prefiro não comentar, mas tem uma que nunca saiu da minha cabeça. Era sobre o cachorro do vizinho. Ele era enorme, preto, peludo. Chamava Lobo, o que era bem apropriado, já que ele realmente parecia um. Mas era bobo, manso e adorava brincar com a gente. Todo mundo no sítio conhecia o Lobo. Ele era quase parte da vizinhança. Num dia qualquer, cheguei da escola e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete. E lá fui eu. Passei o fim da tarde brincando com meu amigo e com o Lobo, claro. Mas aí a noite caiu. E noite no campo, sem lua, sem energia, é como cair num poço escuro. Ficamos na área da casa, iluminados só por um lampião fraco. A mãe dele fazia o jantar e a gente ainda brincava por ali. Até que alguém, não lembro quem, apontou para o bambuzal. Saindo da escuridão, vinha o Lobo. Ou algo que parecia com ele. No começo achei normal, mas então notei ele estava diferente, mais alto. As patas traseiras pareciam mais longas. Ele caminhava de forma torta, como se estivesse forçando o corpo a parecer natural. E mesmo sem luz direta, aquilo não parecia certo. Meu amigo falou: "O lobo está avançando na gente." E a mãe dele respondeu sem pensar duas vezes: "Entre em casa agora." Entramos correndo. A porta foi trancada. E aí, no canto da sala, estava o Lobo, encolhido, tremendo, chorando. Até hoje eu não sei o que foi aquilo que saiu do bambuzal. Só sei que não era o Lobo. Quando eu era criança, costumava visitar um casal de idosos que morava no fim da minha rua. Eles tinham patos e tartarugas. O portão da casa ficava sempre sem tranca. Eu tinha permissão para ir direto para os fundos brincar com os bichos. Era quase um ritual. Numa tarde nublada, como tantas outras, fui até lá. Entrei sorrindo, do jeito de sempre.
Mas naquela vez, algo estava diferente. Foi quando eu vi. Ele estava lá, pendurado numa árvore pelo pescoço. O senhorzinho que me deixava brincar no quintal. Morto. Saí correndo, gritando, sem entender. Depois, descobri que a senhora também tinha se matado. Tomou remédios. Na minha cabeça de criança, o mundo era perfeito. Ninguém se matava. E minha mãe, com medo de que eu passasse a temer as pessoas, me contou a verdade, crua. Aquela cena nunca me abandonou. E até hoje, quando tá escuro ou tem neblina, se eu olho por tempo demais para algum ponto, se minha mente divaga mesmo sem pensar nisso, eu vejo um vulto enforcado. Eu não lembro mais do rosto dele, mas lembro do dela, sorrindo. Durante um bom tempo da minha vida, eu tive paralisia do sono quase todo mês. Era sempre do mesmo jeito. Eu acordava, deitado de costas. Via o quarto ao meu redor, mas não conseguia mover um músculo, nem mesmo os olhos. Figuras começavam a aparecer nas beiradas da minha visão. Eram escuras, imóveis, mas eu sentia o terror escorrendo por dentro de mim. A única forma de escapar era gritar, mas o grito começava preso, primeiro como um rosnado baixo, até se transformar num berro desesperado. Meu parceiro já acordou com isso várias vezes, mas nem todos os episódios foram iguais. Uma vez, uma figura escura se aproximou do meu ouvido e começou a sussurrar uma cantiga de niná. A parte mais estranha, eu via apenas de um lado. Só um mono, só no ouvido que ela sussurrava. Mas nada superou o que veio depois. Uma noite, abri os olhos e vi que estava cercado. Várias daquelas figuras escuras, todas ao meu redor. E então, começaram a me esfaquear. Sentia cada corte no meu abdômen. A dor era real. Quando finalmente acordei, eu ainda sentia a dor e fui direto para o hospital. Meu apêndice tinha estourado. Até hoje, eu me pergunto como elas sabiam.